Aqui a gente começa a ver a função base ou hidróxido. Nas páginas passadas a gente começou com ácido. Então essa é a segunda função, tá? Então lembrando que segundo Arrhenius, né, base é toda substância que quando colocada em solução aquosa, ou seja, em água, produz como íon negativo o H-, a hidroxila. E aí, como no ácido, eu faço a mesma pergunta para a base. Como é que a gente caracteriza uma base? Né? Então, vamos deixar de definições, que a gente já tem a de Arrhenius, e vamos olhar para a fórmula, já que a gente precisa de pressa. Então, repara que no primeiro caso, as bases formadas por metais alcalinos, lítio, sódio e potássio, eu tenho aqui o grupo H, LOH, NaOH, KOH. No caso dos metais alcalinos terrosos, MgOH2, CaOH2, BaOH2, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, e aí eu peguei outras bases, hidróxido de alumínio, hidróxido de chumbo, hidróxido de ferro. O que me interessa? Quando eu olho para qualquer exemplo desse, eu vejo quem no final da fórmula? O grupo hidroxilo, o grupo H. Lembra de Arrhenius, tem que ter o H como íon negativo para ser uma base em solução aquosa. Então, quando eu olhar para uma fórmula, no final da minha fórmula, da molécula, eu tiver o grupo H, eu tenho uma base. Muito bem. Nós podemos encontrar as bases em casa, na agricultura, na indústria. Então, em casa, primeiro, na pasta de dentes, né? Lembrando que nossa boca ela tem um pH ácido devido ao bolo alimentar. Esse alimento tem açúcar, que é metabolizado pelas bactérias, produzindo ácido lático. É esse camarada que vai corroer o esmalte do dente. E essa aula sobre esmalte do dente, sobre cárie, sobre uso de pasta de dente, flúor nas pastas ou aplicação, a gente vai ver numa aula extra. Né? O que interessa aqui é que a boca ela é ácida devido à produção de ácidos produzidos pela metabolização de açúcares pelas bactérias que existem na boca. Por isso você tem que neutralizar. E como é que você neutraliza esse ácido? Com pasta de dente alcalina. O pH da pasta tem que ser levemente alcalino, também não pode ser muito, né? Ou seja, acima de 7. A mesma coisa quando você está com azia, porque você está com má digestão. Em outras palavras, você comeu comida muito pesada, muito gordurosa, o seu suco gástrico, tá? Ele é formado também por ácido clorídrico, e aí o organismo ele tem que produzir mais, colocar no suco gástrico excesso de HCl, de ácido clorídrico, para poder metabolizar, digerir aquele alimento mais pesado. Se você tem excesso, você tem acidez. E como é que você neutraliza? Usando, por exemplo, substâncias que neutralizam o excesso de HCl, que no caso é o hidróxido de alumínio, é o mais usado como base ou hidróxido. Existem também os sais, lembra? Sal de fruta eno. Tem uma opção de mistura, né? Nesse caso, não é propriamente o hidróxido, e sim um sal de caráter neutro. Deixa eu tomar água aqui, que a voz está indo embora. Agora sim, esses sais, dos sais de caráter neutro é o bicarbonato de sódio, que está presente nos sais de fruta, que são utilizados para neutralizar a acidez estomacal. E também no Pepsamar você usa direto o hidróxido de alumínio. E você tem também água sanitária, sabão. Esse sabão aqui que eu estou mostrando é o sabão duro, né? E a água sanitária, eu já vou começar por ela, normalmente tem pH 8, pH alcalino, acima de 7. Os sabões, eles têm pH até 10. Porque para fabricar um sabão é necessário, sabão duro, é necessário que você tenha uma lixívia, que é a solução de hidróxido de sódio a 50%, tá?
E a essa solução você adiciona banha ou gordura animal. E aí, o que vai acontecer? Quando você usa, tá, a gordura animal, você tem éster de ácido graxo. A gente vai ver isso lá em química orgânica. A química orgânica é a química do carbono, encadeamento carbono ligado a carbono. Então essa gordura vai reagir com o hidróxido de sódio, formando o sabão. Então o sabão tem um caráter acentuadamente básico, tá? Sabão duro. Quando a gente fala em detergente de louça, por exemplo, geralmente o pH é 7, até para não agredir, né, a mão de quem está usando. Já na agricultura, uma base muito usada, porque ela é muito solúvel em água, é o hidróxido de cálcio, tá? O hidróxido de cálcio ele serve para corrigir a acidez do solo. E na indústria, muitas vezes tem papel fundamental, ou melhor, muitas bases, né, tem papel fundamental como a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio impuro, o hidróxido de potássio, que é chamado de potassa, e o hidróxido de amônia. Lembra que eu falei que a única base que não é ligada, não tem metal ligado à hidroxila? A amônia, né, é o radical NH4+. A gente estudou ela até em a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Esse NH4+, ligado ao H-, produz hidróxido de amônia. Então, quer dizer, aqui eu coloquei algumas utilidades, onde você encontra no dia a dia bases ou hidróxidos. E para terminar essa primeira parte, propriedades. Primeiro, sabor adstringente. O que é isso? Se você comer uma fruta verde, que a gente chama de cica, né? Fica a tua boca grudando, tua boca fica ressecada. Esse é o sabor de uma base. Podem ser altamente corrosivas. O hidróxido de sódio, por exemplo, se cair na tua língua, o hidróxido de potássio, que é mais reativo ainda, chega a furar. Então ela corrói a tua pele. São boas condutoras de eletricidade de solução aquosa. Lembra que forma, né, que tem como produção, tem como produto a dissolução em água de uma base, os cátions, né? Metal mais e OH-. Se você tem íon e ânion, os cátions não os íons, né? O metal mais e a hidroxila menos. Se você tem a produção de íons, você tem a produção de carga. E a produção de carga vai fazer com que a eletricidade flua mais facilmente. Apresentam um pH superior a 7, a gente já viu. São neutralizadas por ácidos, assim como ácidos são neutralizados por bases. Olha aqui, ó, acidez estomacal e acidez bucal. Isso aqui, tanto o papel de tornassol quanto o fenolftalina, a gente vai mostrar para vocês a aula prática, já que o nosso laboratório existe, né? Dentro da nossa aula a gente sempre mostra práticas para melhorar a visualização do tema que está sendo discutido. Então o papel de tornassol azul, ou melhor, tornam azul o indicador papel de tornassol vermelho. Se ele for azul, ele permanece azul. E tornam vermelha o indicador fenolftalina incolor. Se eu tiver a fenolftalina naturalmente já incolor. Se eu pingar uma base, você vai ver que ela vai ficar num tom entre rosa e o vermelho. E reage com os ácidos produzindo sais. Lembra da reação de neutralização, ácido mais base, sal mais água. Então aqui nessa página a gente mostra o principal, tá, o que seria o mais rápido para caracterizar uma base ou hidróxido. E a gente continua na próxima página. Valeu, gente boa, grande abraço.